Olá, sejam bem-vindos a mais um Porrada Mortal, e antes de começar, é preciso avisar que o Gato das Botas considerado aqui vai ser apenas o dos filmes sem incluir a série animada porque o narrador do canal não tem tido tempo e nem vontade de ver nem sequer animes curtos de 12 episódios, quanto mais uma série com várias temporadas, e mesmo depois de muita pesquisa, ele ainda tem dúvidas sobre a série ser canónica ou não, e como já estava nos planos fazer essa luta desde o começo de 2024, optamos por considerar só os filmes, mas para ficar justo, certas habilidades do Mao Mao que forem citadas não serão de facto consideradas para não parecer hipocrisia. Além de só terem sido usadas vez ou outra no próprio show, então só serão mencionadas porque o Mao Mao é um tanto quanto desconhecido e merece essa menção para a análise dele ficar mais completa. Enfim, era só esse aviso mesmo. Agora vamos logo pro vídeo. Gato das Botas, a lenda viva que encarou a própria morte. Mao Mao, o xerife do Vale do Coração Puro. Gatos podem ser muito fofinhos ou muito ferozes. Por vezes, as duas coisas, principalmente estes dois que encaram qualquer desafio com as suas espadas, eles farão tudo para provar que são, ou podem ser, verdadeiros heróis, mesmo que isso obrigue-os a superar medos e traumas do passado. Irei analisar os seus feitos, poderes e versatilidade para descobrir quem venceu no combate. E como de costume, é sempre importante destacar que isto aqui é apenas o meu ponto de vista e interpretação do que foi apresentado em ambas as franquias. Então, de qualquer dúvida ou ponto que haja interessante mencionar, sintam-se livres para dizer nos comentários que eu irei ler com todo o gosto, mas com o mínimo de respeito, obviamente. Enfim, chega de discurso e vamos logo ao que interessa. Sejam bem-vindos a mais uma Porrada Mortal. Perto de bué longe, uma criatura solitária habitava num pântano. Shrek, o famoso e clássico ogre que durante a sua história encarou cada casa doida e fez as várias amizades com um burro falante, o próprio Pinóquio, por que não, e o criminoso procurado de San Ricardo, um assassino contratado inicialmente para matá-lo, mas que seria rapidamente um dos seus parceiros mais icónicos. Um gato, mas não qualquer gato, o Gato das Botas. Gato das Botas tinha sido contratado pelo rei Harold, pai de Fiona, para matar o Shrek sob a pressão da fada madrinha. Mas não dura muito para eles serem amigos e participarem de aventuras juntos, como trazer o príncipe Arthur para o reino, ou ser preso por posse de ervas dos gatos suspeitas. Apesar de ser famoso pela sua introdução e participação nos filmes do Shrek, a sua história começa um pouco antes, no orfanato de San Ricardo. Embora conhecido como um criminoso procurado, o Gato das Botas sempre foi considerado por muitos um verdadeiro herói que adorava aventurar-se e enfrentar todo o tipo de perigo que pode-se imaginar, como bandidos, gansos enormes ou até mesmo outros gatos espadachins tal como ele. Mas o que despertava o interesse do gato era atingir os céus com um pé de feijão e pegar os lendários ovos de ouro, uma história considerada um mito. Mas ainda um velho sonho de infância que Gato partilhava com o Humpty Dumpty, o seu melhor amigo de infância, no orfanato, sempre um ao lado do outro a roubarem feijões. As coisas começaram a mudar quando o gato salvou uma idosa de um touro descontrolado que, por acaso, era a mãe do comandante dos guardas. E desde então, aquele gato ganharia reconhecimento e iria crescer, aprender e seria conhecido futuramente como o lendário Gato das Botas, o protetor de San Ricardo. Até o Humpty trair a confiança dele, tentando roubar um banco contra a sua vontade, sem que ele soubesse, o que manchou o seu nome e foi considerado um criminoso procurado desde então. É surpreendente como cabeças de ovo não são nem um pouco confiáveis às vezes, principalmente os superestimados por hipérboles e falácias. E o martelo multa. Hipocrisia dos canais de opiniões. Desde então, o Gato das Botas fica solitário por anos, até deparar-se com Humpty novamente para fazerem as pazes e conseguirem os ovos dourados, juntamente com Kitty e Patas Fofas. Apesar de ser um gato, ele é mais perigoso do que pode-se imaginar, especialmente porque ele é um espadachim estilo Zorro bem habilidoso e consegue lutar contra vários bichos ou humanos maiores do que ele e ainda vencer. E mesmo para o seu tamanho, ele é surpreendentemente forte. Quando ele ainda era um pequeno gato, ele tinha derrubado um touro numa investida com as patas, e um touro adulto pode pesar, em média, desde 450 até 600 quilos. Ele constantemente demonstrou uma força sobre-humana, como nocautear um soldado apenas com um pontapé ou pisando na cara de um, e segurar uma mulher adulta nos braços juntamente com um cabrito. Ele tinha dificuldade para levantar um ovo dourado, e momentos depois, ele conseguia segurar com uma pata sem demonstrar esforço. Mas o seu maior feito foi quando ele puxou um ganso gigante com as patas como se fosse um cavalo
E esse ganso era maior do que casas. E o Saitama do One Punch Man que destrói estrelas e é supostamente invencível é arranhado por um gato comum. Ele também é bem resistente, já que ele continuou bem ao ser atilhado contra uma placa de madeira que atravessou várias casas e levou um golpe de um urso pardo sem sofrer danos. Mas não é como se a resistência fosse o seu ponto forte, visto que ele já morreu numa queda de grandes alturas. Mas ele compensa com a sua habilidade de espada como seu florete, uma espada utilizada principalmente na esgrima, preferindo lutar mano a mano, o que definitivamente é o seu ponto forte. E tal como dito anteriormente, Gato é realmente bem habilidoso como espadachim e consegue atingir os seus adversários em lugares específicos. Eu pelo menos nunca vi um gato cortar a peruca, as vestimentas e as calças de um governador mais rápido do que o humano pode acompanhar. Na verdade eu nunca vi um gato usar uma espada sequer, mas enfim, esse feito também mostra que ele é bem rápido. De facto, o próprio afirma nunca ter sido tocado por uma lâmina no passado. E falando de velocidade, ele tem uns feitos bem curiosos nessa categoria. Por ser um gato, ele naturalmente consegue correr a 48 km por hora. O que já é maior do que o recorde do Usain Bolt. Ele demonstrou-se mais rápido do que o humano pode acompanhar diversas vezes, e um dos seus maiores feitos desse tipo foi quando ele pegou na faca de um bandido que tentou atacá-lo por trás, atirou a faca, o que cortou metade do bigode de outros dois bandidos mais distantes e rasgou as calças do bandido atrás dele ao mesmo tempo. Mas por mais estranho que pareça, ele pode ir um pouco mais longe no que toca ao seu tempo de reação, se formos escalá-lo com alguns feitos dos filmes do Shrek, como o Shrek desviar-se de flechas. E aquele que é talvez o feito escalável mais controverso, que foi quando o pai da Fiona pulou na frente de um raio de magia da fada madrinha. E com toda a certeza do mundo, o gato das botas é comparável a um rei velho, fraco, cansado, com as pernas fracas, com as costas todas partidas e que precisa de uma bengala para andar. Ok, talvez eu possa ter exagerado um pouco nessa descrição, mas vocês entenderam. Além disso, o gato das botas também é bem esperto em batalha. Ele conseguiu pegar Kitty Patas Fofas de surpresa ao enganá-la com o seu chapéu em cima de uma nuvem e é capaz de enfrentar gente maior e mais forte apenas com estratégia, como o Shrek e o gigante adormecido de Delmar, que ele derrotou fazendo com que ele fosse atingido por um sino na cabeça, ou quando o gato atacou entre os dedos e as unhas do mesmo gigante e do Jack Horner para fazê-los sentirem dor. E o seu truque clássico e mais conhecido, os seus olhos grandes e fofos para distrair guardas com a sua fofura multiversal para atacá-los em seguida. Não é à toa que o Shrek aceitou rapidamente no grupo. Olhem esses olhinhos. Ele também pode usar as suas garras para abrir fechaduras, cortar vidro com uma abertura perfeita e, principalmente, arranhar quem se meter no seu caminho, incluindo o próprio Shrek, que é capaz de empurrar o navio e afundá-lo com uma garrafa. E pelo tamanho e largura, o barco provavelmente deve pesar um manto. Pode pesar mais de 200 toneladas facilmente. E com a lâmina gatito dada por Kitty Patas Fofas, ele consegue lutar mais eficientemente com duas armas ao mesmo tempo. Gato consegue desviar-se de uma chuva de armas enquanto dança normalmente e, man, olhem só a forma de como ele rodopia tal e qual uma roda quando é lançado para longe, ou quando ele... Oh, que raios, eles estão a pisar nos pés um do outro para andar no ar? Isso não deveria ser fisicamente possível! Mas apesar de parecer que estava tudo bem entre Gato e Humpty como antigamente, não demora muito para o gato ser traído outra vez por Humpty, que tinha preparado um plano de vingança por anos, e depois de ser solto pela Kitty, Gato viu-se obrigado a encarar o seu passado, começando por pedir desculpa a Humpty por tê-lo deixado para trás no passado e convencê-lo a salvar São Ricardo. Ato esse que aparentemente custou a vida de Humpty. Apesar de Gato ser conhecido pela sua tamanha coragem, ele também sentia algum medo dentro de si, medo esse que fez-o abandonar Kitty no altar, decepcionando não só a ela, mas lá no fundo também a si mesmo. Outros dos seus defeitos são a sua arrogância e excesso de confiança. O gato era tão despreocupado que ele desperdiçou 8 das suas vidas como se não tivesse importância alguma, já tendo sido morto por estar bêbado de leite e cair, levar com fogo na cara ou com a cara de um sino. E todas estas vidas desperdiçadas de tal forma fizeram o gato das botas encarar o seu maior desafio, um lobo cuja foice foi a primeira lâmina a tocar nele, aquele que podia significar o fim de tudo para o gato das botas, a própria morte no sentido literal da palavra. Ele pode ter enfrentado de tudo, mas enfrentar o próprio conceito da morte cara a cara não era apenas só mais um desafio, mas sim o fim de uma história que o gato das botas não queria que terminasse. E ao saber que ele andava a fugir da própria morte, aquele herói destemido que tanto conhecemos entrou em depressão e teve um forte ataque de ansiedade pela primeira vez em toda a sua vida. E para literalmente evitar a morte,
Ele foi atrás da Estrela dos Desejos para recuperar as suas vidas perdidas, mas em troca ele novamente estava a ser egoísta, não dando valor à sua última vida e principalmente sem pensar nos amigos que confiaram nele e estiveram ao seu lado a ajudá-lo desde o início. O Gato das Botas por fim entendeu que ele não precisava das suas vidas anteriores de volta. Pelo contrário, ele tinha que valorizar a sua última restante e quem lhe era especial e parar de fugir dos seus medos. Gato enfrentou a morte naquela que seria a luta mais importante da sua vida e é discutível se ele venceu a luta por superioridade, mas o facto é que a luta entre eles foi bem equilibrada e o Gato das Botas venceu porque naquele momento ele já não era mais aquele gato arrogante de antes, o que fez a morte desistir de tirar a última vida dele. Rapá, o Gato das Botas derrotou o conceito da morte através do desenvolvimento de personagem. Épico demais, mano. Épico. As suas 8 vidas anteriores foram muito mais do que apenas a história de uma lenda. Também foram um aprendizado e um passo importante para que ele fosse uma pessoa nova e melhor de certa forma. Gato resolveu tretas pessoais passadas, fez diversas amizades novas e o mais importante de tudo, aprendeu que tinha que valorizar a sua vida e encarar os seus medos, desde o passado até a própria morte. Esta ainda não foi a sua última aventura e apenas o futuro dirá o que vai vir a seguir. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. O Gato das Botas deixou uma marca que dificilmente será apagada e quem quiser meter-se no seu caminho deve estar pronto para enfrentá-lo, se tiverem coragem. Mau Mau nasceu como membro do clã Mau, que seguiu uma linhagem de heróis. Ele e as suas irmãs receberam armas douradas lendárias, uma lança dourada que pode perfurar tudo, um lanço dourado que permite viajar grandes distâncias em alta velocidade, um chapéu dourado com armazenamento infinito, braceletes dourados que oferecem uma defesa impenetrável, lentes de contacto que permitem ver além da visão de alguma forma, e Mau Mau recebeu um bastão que só brilha, o que definitivamente não é das melhores armas em comparação. Mau Mau era ofuscado pelas suas irmãs e frequentemente deixado de lado pela sua família. Muito menos tinha a atenção do seu pai, que sempre o tratava como pequeno, o que fazia-lhe pensar que ninguém gostava dele. Mas isso mudou quando ele conheceu Bao Bao, um cão que seria o seu único amigo que alegraria o triste coração de Mau Mau, e juntos como melhores amigos teriam várias aventuras por anos. Até que Bao Bao traiu Mau Mau e fez-lhe perder a sua cauda por uma pedra, o que deixou a sua moral para baixo outra vez, entrando numa depressão profunda. Bao Bao na verdade distraiu-se com uma borboleta, porque, bem, animais irracionais. Algum tempo depois, ele teve outra parceira chamada Tanya Kiss, que também se parece de Mau Mau, por ambos agirem de formas opostas. E depois de alguns anos sozinho novamente, Mau Mau conheceu o Badger Clubs depois de uma tentativa de roubo ao lado dos bandidos, que Mau Mau derrotou facilmente. E ele até fez de Badger Clubs o seu mais novo e atual parceiro. E os dois juntos imediatamente formaram uma ótima dupla, que desta vez deu certo, tendo as suas próprias combinações e estratégias de combate juntos. Eles eventualmente descobriram a existência do Vale do Coração Puro, e juntamente com a Dorbad, eles formariam um trio que defenderia o vale e os seus habitantes. Apesar de ser um gato, Mau Mau costuma lutar com uma abordagem mais direta, e o seu bastão que brilha, na verdade, é uma espada com poderes de luz, apelidado por Mau Mau de Geraldina, a qual ele já realizou feitos bem interessantes, principalmente no que toca a força física. Ele consegue atirar monstros com facilidade, mandar Oranga Snake para longe com um golpe de espada, lançar mais monstros a quilómetros de distância 2 vezes e fazer um dragão enorme perder a cabeça com um corte. Mas ele também pode usar a Geraldina para outros usos, como um boomerang ao dobrá-la e fazer igual ao Thor e girar a Geraldina para voar. E ainda tem as suas próprias habilidades especiais, como o Ice Slash, que congela pelo contacto, diversos cortes flamejantes e o seu próprio Judgment Cut estilo Virgil, que corta os adversários numa área de efeito maior. Mas de longe, o ataque mais forte de Mau Mau é o seu Lunar Lash, que concentra energia para soltar um ataque de luz que pode causar explosões ou desintegrar dragões enormes. E eu já perdi a conta de quantas vezes o Mau Mau fez alguma coisa contra um dragão. E como opção alternativa, ele tem outras coisas no seu arsenal, como bombas de fumo, e pode planar pelo ar com a sua capa. Agora somem essa força toda com uma boa habilidade de combate como espadachim e treino em artes marciais, porque sim, ele também sabe garantir-se bem sem armas, podendo optar por esmurrar gente como Oranga Snake com força suficiente para mandá-lo a quilómetros de distância. Ele era capaz de segurar uma pedra acima dele sem problemas, segurou a mandíbula de um monstro com as mãos e deu um pontapé simples em Oranga Snake, que derrubou
atacou um navio aéreo dos Piratas do Céu e ele aparenta ter feito isso casualmente. Dá para perceber que ele tem uma força física absurda a partir do momento em que ele consegue causar estragos pelo cenário apenas numa luta de polegares. Mau Mau já demonstrou ser bem rápido diversas vezes. Ele consegue cortar cebolas, batatas e um pepino em vários pedaços rapidamente. Pitou tão rápido com um pincel que incendiou uma rocha. Moveu-se mais rápido do que o olho de Badgerclops pode acompanhar. Pegou 12 ovos em pleno ar, cortou um cano de metal instantaneamente e conseguiu rebater e desviar-se de lasers que, na grande maioria das vezes, apresentam fortes evidências de terem a velocidade da luz, como durante um treino em que Mau Mau desviou-se de lasers que queimam ao contacto, ou quando ele deu Speed Blitz em Orangan Snake pelo menos umas 2 vezes, e Orangan Snake desviou-se dos lasers de Badgerclops, que mostraram mover-se em linha reta, velocidade constante, queimando ao contacto, e o mesmo descreve-os como... O mesmo Orangan Snake também bloqueou os lasers em movimento disparados pela perna mecânica de Adorabat, feita por Badgerclops, que eram ricocheteados pela sua barreira, e considerando que os lasers apresentados mostravam várias das mesmas propriedades para um laser ter a velocidade da luz com uma certa consistência, parece-me bem justo escalar o tempo de reação de Mau Mau nessa velocidade. Mau Mau também é esperto e muito bom como detetive. Só para terem uma noção, ele consegue disfarçar-se tão bem que consegue imitar até a voz da Adorabat e de outras pessoas perfeitamente bem. E teve uma vez em que ele descobriu que o rei do vale tinha uma masmorra secreta debaixo do castelo só de sentir os cheiros de enxofre e calcário, encontrar o seu itinerário, convencer Badgerclops a distraí-lo e fazer um molde do pé dele para combinar com uma pegada que ele encontrou antes que, por coincidência, era a entrada para a tal masmorra. Só por esse plano maluco dá para notar que ele é bem esperto, mas vocês devem estar a se perguntar como raios ele consegue entrar nesses disfarces minúsculos com metade do seu tamanho. Então, o corpo do Mau Mau é um pouco diferente do comum. Ele consegue contorcer o seu corpo sem sentir nada de mais, o que muito provavelmente deve ser o que faz com que ele consiga entrar nos disfarces, tendo em vista que Mau Mau conseguiu, de alguma forma, partir todos os seus ossos só para conseguir sair do gesso com mais facilidade e pular, o que não faz o menor sentido. Ele também pode camuflar-se no escuro quando está sem roupa e guardar coisas como óculos e binóculos dentro do seu estômago tão grande que cabe até um golfinho dentro. Nossa, que nojo, que horror. Prefiro ser bucha pelo resto da minha vida do que ter esse tipo de feito. Com toda essa facilidade em contorcer o corpo e partir os próprios ossos, ele certamente é bem resistente. Ele já caiu de grandes alturas e aguentou normalmente o impacto da queda. Consegue resistir a ácido e a altas temperaturas normalmente. Foi atropelado por um veículo enorme 2 vezes e conseguiu levantar-se sem danos aparentes. E ele está acostumado a receber ataques de oponentes tão fortes quanto ele, ou até mais, como na vez em que ele foi pisado e esmagado por um robô maior do que prédios de Orangan Snake e ainda assim sobreviveu. Mas o que ele tem de força e tudo mais, ele também tem de temperamento explosivo e chega a ser difícil conviver com o Mau Mau algumas vezes. E ele tem um sério problema no que se trata a não ter atenção, mas levando em conta o passado do Mau Mau, não dá para culpá-lo. Ele sentia-se solitário, negligenciado pela própria família, que era tão rigorosa com o código de herói do clã, que Mau Mau tinha sido proibido de comer torta de frutas, a sua comida preferida. E quando ele finalmente teve um amigo, ele ficou sozinho novamente, por anos. Mau Mau era ignorado pelo próprio pai, constantemente rebaixado por ele, e Mau Mau simplesmente não conseguia deixá-lo orgulhoso de facto. Mano, até a geladeira do Mau Mau era visto por todo o clã como um mero brinquedo para começo de conversa. Tudo isso contribuiu para que Mau Mau desenvolvesse traumas que iriam acumular-se e afetá-lo por anos. Entretanto, com o passar do tempo, Mau Mau reconciliou-se com o seu passado e enfrentou os seus traumas. Fez as pazes com Tanya, perdoou Bao Bao, deixando-o viver livremente como um animal comum. E quando parou de seguir o código de herói do clã, Mau Mau finalmente atingiu o seu auge numa forma dourada que amplifica os seus atributos consideravelmente. Ele também conseguiu ser notado pelo seu pai que, por dentro, sentia-se pequeno sem sua armadura por conta do seu tamanho. Mas depois de ver o seu filho salvado do dragão, que nem ele conseguia vencer, Shen Mao começou a reconhecê-lo como um verdadeiro herói e a respeitá-lo como filho com muito orgulho. A cada dia que passa, Mau Mau continua a construir o seu legado para realizar o seu sonho. E quem sabe ele possa vir a ser o maior herói de todos no futuro distante. Mas o mais importante é que, apesar de todos os traumas do passado, Mau Mau agora tem uma nova família, amigos que verdadeiramente importam-se com ele e que sempre estarão ao seu lado. Ele fará de tudo para protegê-los e ao vale do coração puro. Quando Mau Mau menos percebeu, ele tinha encontrado um novo lar na sua busca para ser um verdadeiro herói e tinha ao seu lado uma nova família.
E é assim que se faz personagens gatos muito bem escritos. Ruby poderia aprender uma coisa ou outra com eles. Aff, que saco. Por isso que eu prefiro 1000 vezes o Neve, porque ele ao menos diz que eu ganho do Smoke do Mortal Kombat. Dá pra parar com isso por uma vez nesse quadro? Não. Primeiramente, vamos já começar pelo que será desconsiderado nesta luta. Além da série animada do Gato das Botas, como dito antes, o Ice Slash, cortes flamejantes e a forma dourada do Mau Mau não são utilizadas. A forma dourada especificamente é por ter todo o contexto por trás que impede o Mau Mau de utilizá-la a qualquer instante. Dito isso, vamos ver quem venceria. Para começar, ambos são bem habilidosos como espadachins, mas dado os feitos, é mais justo dar o ponto para o Gato das Botas aqui, principalmente porque os adversários que o Mau Mau enfrenta com mais frequência nem perto se comparam ao gato nesse aspecto, que já enfrentou oponentes muito mais habilidosos antes. Então, dependendo da situação, o Gato das Botas poderia sobressair-se bem em espada, o que dificultaria muito mais a partir do momento em que ele usasse a lâmina gatito para lutar com duas armas ao mesmo tempo, que, misturadas com a sua agilidade notavelmente melhor, poderiam complicar a luta para o Mau Mau. Gato demonstra-se melhor no quesito inteligência em batalha, visto que ele sozinho é capaz de pensar em maneiras inteligentes de vencer os seus adversários durante a luta, enquanto o Mau Mau geralmente vai direto para o combate físico. E embora esperte também, ele geralmente só costuma elaborar estratégias em batalha ao lado de alguém, enquanto o gato faz tudo sozinho, e ele não demoraria muito para perceber que seria fácil irritar Mau Mau com provocações, ou quem sabe ele poderia distraí-lo por alguns segundos com os seus olhos fofos ou enganá-lo várias vezes durante a luta. Entretanto, tudo isso também deixa claro a superioridade de Mau Mau em força física, tendo em vista que Mau Mau consegue lançar monstros gigantes com golpes físicos, enquanto o Gato das Botas necessita de estratégia para vencer esse mesmo tipo de adversário. E mesmo se formos pegar coisas menores, a vantagem ainda é clara. Gato das Botas, quando criança, derrubava um touro, enquanto o Mau Mau, adolescente, sustentava uma pedra enorme nas costas, tendo caído só quando ele tirou as mãos. E enquanto o Gato das Botas fazia esforço para segurar um ganso gigante do tamanho de construções pequenas, Mau Mau atirava monstros provavelmente tão grandes quanto para muito longe, com ataques físicos de espada. Além disso, Mau Mau também possui uma resistência claramente maior, já tendo sobrevivido a quedas altas e ser esmagado por mechas, além de ter resistido a ácido e calor alto, coisas a qual o gato não resistiu nas suas vidas anteriores. E mesmo o Gato das Botas sendo um espadachim melhor, não é como se Mau Mau fosse um mau lutador, e não servia de muito de qualquer maneira devido à diferença notável de velocidade entre eles, pois o Gato das Botas, na melhor das hipóteses, escala para o rei que conseguia reagir a raios, enquanto Mau Mau reage normalmente a lasers que movem-se na velocidade da luz, e é bem improvável que o rei da Fada Madrinha tenha essa mesma velocidade, visto que, embora refletido, ele não demonstra outras propriedades como ver-se em linha reta como um feixe de forma constante. Outra desvantagem é que o Gato das Botas não teria muitas opções caso perdesse as suas armas durante a luta, o que não seria um problema para o Mau Mau, que sabe lutar sem armas, e ele ainda conseguiria lutar mesmo se fosse arranhado pelas garras do Gato das Botas, já que ele conseguia mover-se momentaneamente, até mesmo com todos os ossos partidos. Então arranhões simples não iriam derrubá-lo tão cedo, e sim, o Gato das Botas é capaz de enfrentar gente muito maior e mais forte do que ele, mas não daria certo na grande maioria dos cenários contra alguém que é muito superior em força física e velocidade, tem uma certa agilidade e não é tão grande. Ainda mais quando o Mau Mau pode usar os seus cortes para atacar uma maior distância pelo cenário. E por mais que o Gato das Botas tenha arranhado o Shrek, ele não seria exatamente comparável a ele em força física, da mesma forma que um gato comum consegue arranhar um ser humano normal. Mas mesmo se fôssemos dar o benefício da dúvida e supor que o gato seria tão forte quanto Shrek, que empurrou um navio de madeira e derrubou-lo, Mau Mau já fez a mesma coisa com um navio aéreo dos Piratas do Céu, que é muito maior se formos comparar com o tamanho do Shrek e do Orangutan Snake com os respectivos navios. Ou seja, o Mau Mau é muito mais forte do que o Shrek, que é muito mais forte do que o Gato das Botas, e isso sem considerar o Lunar Lash, que usa toda a sua força concentrando o máximo de energia possível, o que certamente iria finalizar o Gato das Botas de vez. E o que eu vou dizer agora pode parecer absurdo, mas o Gato das Botas ter enfrentado o próprio conceito da morte não é tão impressionante quanto parece. O Lobo Morte ser o conceito literal da morte apenas significa que ele é o conceito literal da morte. E o que importa mesmo não é apenas o cargo ou o conceito em si, mas sim os feitos e habilidades que ele demonstrou, coisas
coisa que o Morty não mostrou praticamente de relevante no segundo filme. Isso, aliás, aborda outro ponto, que é o tipo de escala de poder que ambos estão acostumados a lidar com frequência. Oranga Snake é muito mais forte e rápido fisicamente do que o Morty, e todos os dragões que o Mau Mau enfrentou diretamente, especialmente o dragão de gelo, são bem superiores ao ganso gigante e ao gigante adormecido de Delmar, pelo menos em poder bruto. O que significa que, embora Gato tenha mais experiência em batalha, Mau Mau tem mais experiência em enfrentar oponentes relativamente mais fortes, sem muitos problemas. Esta definitivamente seria uma luta digna para ambos e com certeza seria épica de se ver, mas por mais inteligente e habilidoso em batalha que Gato das Botas fosse, a superioridade de Mau Mau em velocidade, resistência e poder bruto no geral fariam o Gato das Botas perder a sua última vida restante nesta luta. Esta lenda pode-se ter perdido para um xerife, mas mesmo diante da sua derrota, o Gato das Botas aproveitou bem a sua última vida. Ok, admito que este trocadilho foi muito mau. O vencedor é Mau Mau.